Então, gente, no caso, essa tela aqui, a gente vai ver agora como configurar para quando for um serviço, né? No caso, é uma empresa de serviços. Então, aqui a gente vai preencher os dados como uma empresa normal. A gente tem que criar um grupo, tem que criar o segmento, né? E aqui a gente preencheu os dados dessa empresa. No meu caso, eu já preenchi aqui, certo? Então, é a mesma configuração de criar qualquer outra empresa. A diferença é que a gente vai selecionar aqui no tipo de empresa, serviços, ok? Coloca o endereço, latitude, longitude, tudo igualzinho. Seleciona o segmento, o grupo. E aqui no fluxo de compra, em vez de eu selecionar cardápio, eu vou colocar produto, ok? Então, quando eu seleciono o produto, eu posso colocar esse produto, digamos assim, como um serviço. Por exemplo, esse aqui é o João eletricista. Então ele trabalha com vários tipos de coisa, né, dentro da casa. E aí ele pode colocar o serviço dele, por exemplo, troca de lâmpadas, troca de terminais, pode ser sei lá, uma troca de colocar chuveiro elétrico. Então ele pode colocar todos os serviços que ele oferece, né, como um produto. A gente vai ver num vídeo posterior como a gente é, criar esse serviço, né? Então, por enquanto, a gente vai preencher os dados dele tudinho aqui. Lembrando sempre de verificar se os dados estão preenchidos corretamente nessa tela de dados, no financeiro também, certo? Aqui eu coloquei algumas informações e nas formas de pagamento também. No meu caso aqui, eu coloquei para ele receber pelo aplicativo e também vou colocar como dinheiro. Então, depois que a gente preenche esses dados aqui, a gente vai clicar em salvar, né, em criar. Ele vai criar a empresa e logo depois disso a gente vai vir aqui, ó, e clicar no editar. Quando a gente faz isso, surge uma nova aba chamada agendamento. Esse agendamento é o que vai nos dizer o que a gente, no caso, vai dizer ao cliente, né? Em que dia e hora ele quer aquele serviço, entendeu? Então vamos supor que a gente, para fazer isso, a gente vai criar aqui, certo? E aqui vamos supor que ele trabalha só de segunda a sexta. Então eu vou marcar aqui, ó, de segunda a sexta, ok? Aqui ele aparece delivery e retirada. No caso, a gente vai colocar somente retirada. Isso aqui é só o nome, ok? Então eu vou marcar somente retirada. E vou vir aqui, ó, em adicionar novo horário. Aí aqui a gente vai colocar em que horário ele vai trabalhar. No meu caso aqui, como é eletricista, eu vou colocar para ele trabalhar de hora em hora. Então, por exemplo, ele vai começar a trabalhar de 8 da manhã. Então eu coloquei aqui ó, 1 hora, certo? E aí eu vou colocando todas as horas que eu quero, até 10 horas. Isso aqui vai aparecer para o cliente. Então, quando ele for selecionar, ele vai selecionar, eu quero de 8 às 9. Aí ele seleciona de 8 às 9, na data correspondente, e marca o agendamento dele, né? No caso, a agenda. E aqui eu vou colocar de 10 às 11. Eu vou terminar de preencher aqui e já volto. Então, beleza. Eu fiz aqui o meu agendamento, certo? Então, ele vai trabalhar de segunda a sexta. Ele vai começar de 8 e termina às 5 da tarde. E então, eu coloquei aqui, ó, dividido hora por hora. Não é obrigatório que vocês façam assim, certo? Vocês também podem fazer, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia marcar aqui, ó, de 8 até as 5 da tarde, né? E eu iria apagar todos esses outros aqui de baixo. Então ficaria em aberto o dia inteiro, né? Ou seja, quando ele fosse recebendo os agendamentos, ele ia fazendo o próprio horário e ia indo em cada cliente, né? Ah, de 8 horas eu vou em tal cliente, quando termina lá eu vou para outro, e assim por diante. Mas se quiser fazer de uma forma mais organizada, pode ser feito assim, certo? No meu caso, eu vou deixar aqui para a gente poder ter mais opções lá no painel do cliente. Então, depois de preencher essas informações, marcado somente retirada, colocando os horários, eu venho aqui embaixo e clico em criar. E aí ele vai criar ó, todos os dias e a hora certinho, ok? Depois de preenchido tudo isso, a gente vai clicar aqui em salvar e pronto. Agora vocês têm uma empresa que recebe, né, no caso, um serviço, né? E para finalizar isso aqui, ó, a gente vai vir aqui em Delivery. Em Delivery é onde a gente vai configurar, que vocês já sabem, né? A taxa que a gente vai cobrar. No meu caso aqui, Merchan ID eu deixo zero mesmo. Então a taxa que a gente vai cobrar, eu vou cobrar aqui 12%, ok? A distância eu vou deixar 10 km, que é 10 mil metros. No caso, essa compra mínima não precisa.
quantidade máxima de itens e nem chamar entregador também não precisa, porque ele é um serviço. A única coisa que a gente vai configurar nessa tela para quando for serviço é a taxa que a gente vai cobrar, a distância que ele vai aparecer no aplicativo, ou seja, no caso aqui, o raio dele é de 10 quilômetros, né? 10 mil metros. E por último, marcar essa opção, ó, permitir retirada no local, ok? Depois de preenchido isso aqui, a gente vai clicar em salvar e pronto. Agora a gente consegue receber um agendamento no aplicativo da Top.